Olá, prezados alunos, tudo bom? Hoje vim mais uma vez falar de um outro filósofo. Trata-se de um conhecido filósofo grego chamado Sócrates. Falar um pouquinho da vida dele é bem rápido, né? Depois eu vou falando mais que a vida do Sócrates é muito rica. Embora Sócrates não tenha escrito nada em vida, o que nos chegou é muita coisa e muita informação, nem sempre verídicas, né? Existe também, eu costumo dizer assim, uma mitologia sobre o Sócrates, né? Embora ele seja um filósofo e que tenha também, né, na opinião de 3 traidores, né, que o levaram à morte, de desconsiderar os deuses, ao mesmo tempo as pessoas tentam, dentro da filosofia, criar uma mitologia sobre o Sócrates, né, com uma história assim meio fantasiosa. Uma porque nós não temos informações fidedignas, e as informações vêm dos livros. E nesse sentido também é importante falar, né, se ele existiu ou não como essa figura, é o que nós vamos saber. Então hoje vai ser só mais um vídeo, depois eu vou falando mais, como eu disse, o Sócrates dá um ano inteiro para falar sobre a vida dele. Ele nasceu no século V a.C., e morreu no século IV a.C. Eu sempre explico na sala de aula, né, como que é a questão do século, hoje não vai ser possível aqui. Ou seja, ele nasceu em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Em alguns livros consta 470 a 400, mas o julgamento dele se deu em 399, ou seja, viveu 70 anos. Ele teve contato com alguns filósofos, ele não se fez filósofo sozinho, né? Ninguém se faz filósofo sozinho. Então poderia citar como exemplo, né, Anaxágoras, Parmênides e Arquelau. Dizem as más línguas que ele era casado com uma mulher muito brava, que se chamava Xantipa. Aí também há um momento de a gente fazer um vídeo sobre isso, né, sobretudo agora, né, com a conquista das mulheres, né? A mulher sempre foi relegada a um segundo plano, então a Xantipa é caracterizada como uma megera, uma mulher má, que cobrava do Sócrates, como hoje, né? Você não trabalha, você é um vagabundo, você só vai na praça conversar, né? A gente vê isso um pouco hoje ainda assim, né? Ou seja, que também vai ter a ideia de que filosofia não serve para nada, que não ganha dinheiro com isso. Ele costumava ir na praça, sobretudo conversar sobre o que é o bem, né? O que é a bondade, né? O que é a justiça. Eram essas perguntas que ele fazia com os cidadãos, né? E ele tinha uma forma que era a maiêutica, né? E também a ironia, que um dia também eu falaria um pouco sobre isso, o que é a maiêutica e o que é a ironia. Ele acreditava, resumidamente, que a alma era imortal, né? Ele foi, na verdade, um mestre de Platão, que nós vamos falar posteriormente. Ele viveu numa época riquíssima, né, que é a Grécia clássica, sob o governo de Péricles, né? E ele dizia assim: a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Pessoal, é só um dropzinho agora, um cafezinho, para a gente depois continuar com Sócrates, tá? Eu vou trazer algumas curiosidades sobre Sócrates, também sobre os escritos dele, vou ver se eu leio alguns diálogos que estão em Platão, e a gente vai fazendo e depois eu vou pedindo umas atividades, tá? Para mim é um prazer estar falando com vocês mesmo de casa, eu gosto da sala de aula, eu amo a sala de aula, mas nós precisamos nos adaptar e contem comigo. Um abraço a todos e muito obrigado.